O IBGE acaba de divulgar o IPCA do mês de março, veio em 0,71. Aqui tem um dado muito importante que eu quero compartilhar com você a respeito da nossa inflação oficial, porque isso vem ao encontro de um grande debate que está tendo aqui no Brasil em relação à necessidade de redução de taxa de juros. Nesse vídeo eu quero mergulhar contigo de uma maneira mais profunda, mostrar para você como que o mercado está reagindo a esses dados e responder uma pergunta. Será que, com essa inflação que foi divulgada agora, o Banco Central já vai reduzir a Selic na próxima reunião? É sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com as principais certificações do mercado financeiro, mas também com conteúdos como esse, que se aprofundam, que faz você entender o mercado para valer e sair da superfície. Então, se você é novo ou nova, considere se inscrever e acompanhar o nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E se você já é de casa, já sabe o que tem de fazer, dá aquele joinha, comenta aqui e vamos falar sobre a inflação. O que a gente vai fazer? Eu vou olhar aqui na tela do meu computador, então eu vou transitar entre a tela do meu computador e você e trazer aqui alguns dados sobre a inflação. Só que antes, primeiro, ponto positivo, a inflação veio abaixo da expectativa do mercado e isso é ótimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, além de ter vindo abaixo da expectativa do mercado, ela veio bem abaixo de março do ano anterior, o que é um ponto importante, e também veio abaixo de fevereiro. Isso indica que a inflação está caindo quando a gente olha apenas para esse cenário. E claro, como eu disse, a taxa de juros no Brasil está muito alta. Tem uma ampla discussão sobre a necessidade de reduzir a taxa de juros e ninguém discorda que a taxa está alta. O que eu quero trazer para você aqui é método e conhecimento. Por quê? Como caiu a inflação agora dos últimos 12 meses, sabe o que você vai ouvir? Você vai ver um monte de gente dizendo que a taxa real do Brasil aumentou e que é um absurdo. Só que isso está errado. Você não pode dizer que a taxa real é calculado com a Selic do futuro e com a inflação do passado. Porque a inflação em 12 meses está em 4,65. Mas eu vou provar nesse vídeo que é absolutamente improvável que a inflação desse ano fique abaixo de 5%. Ou seja, a inflação vai subir. Eu quero mostrar para você o porquê, tá bom? Reitero, sim, a taxa de juros está alta. Sim, a taxa de juros precisa reduzir. Mas você não pode sair por aí dizendo que a taxa real do Brasil é 13,75 menos 4,65, porque tem uma questão temporal que você está ignorando. Porque a inflação de 4,65 refere-se aos últimos 12 meses. E a taxa de juros, a Selic, ela vai se referir para o futuro. Então, o jeito certo de calcular é taxa Selic mais expectativa de inflação. Beleza? Só para trazer para você esse método. Agora, reitero, essa informação que veio em relação à inflação é boa. A inflação veio abaixo. Pode sim dar subsídio para a redução da taxa de juros, mas eu quero expandir isso. Então vamos lá aqui para a tela do meu computador, eu vou olhar aqui, olhar para você, a gente vai transitando aqui. Então esse aqui é o dado divulgado pelo próprio IBGE. Então veio em março, veio 0,71, tá? Em fevereiro veio 0,84, então uma queda significativa em relação a fevereiro. E ó, em março de 2022 veio 1,62. Então quer dizer, veio menos da metade do que veio no ano passado. E aí, claro, tem vários contextos que a gente pode falar aqui em relação a esse período no ano passado. Mas o ponto que eu quero destacar aqui hoje é a gente olhar esse histórico mensal do IPCA para que você entenda que a inflação, embora pareça, ela não está controlada. A inflação, embora pareça, ela vai voltar, parece que não, mas ela vai voltar a subir. Olha só, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, isso que você está vendo na tela onde eu estou passando o cursor do mouse, é o resultado da inflação mês a mês, considerando inclusive março aqui do ano passado. Então, caiu aqui, beleza, e caiu. Quando foi em julho de 2022 tivemos deflação e assim sucessivamente, depois voltamos aí para um patamar que é uma inflação positiva, razoavelmente controlada, embora acima do que a gente gostaria que tivesse. Agora, por que eu afirmo para você que, embora a inflação aqui embaixo, na variação anual, esteja em queda, essa tendência de queda de 4,65, ela não vai se sustentar ao longo desse ano. Não vai. E eu vou te explicar. Ou seja, é bom que esse vídeo está gravado, no final do ano você volta aqui para saber se o que eu falei faz sentido, tá?
Veja, inflação caindo, reitero, isso é bom, tá? Mas ela não vai fechar em 4,65 esse ano por uma razão muito lógica. Quando a gente olha esse ano aqui, ó, de 4,65, isso é um conceito que a gente chama de ano móvel. O que é isso? É um ano que vai se mexendo. Então, nós temos aqui o resultado de março, então a gente pega março e os últimos 12 meses, chegamos em 4,65. Quando pegar o resultado de abril, pega o resultado de abril, os últimos 12 meses e assim sucessivamente. Olha só, em julho de 2022, a nossa inflação ficou negativa em 0,68. Contexto. À época, o governo Bolsonaro estava reduzindo impostos e foi uma ampla discussão se fazia sentido, se não fazia. Eu não quero discutir o mérito disso. Mas o fato é que a gente teve essa deflação nos meses de julho de 22, agosto de 22 e setembro de 22. Então, o que vai acontecer à medida que a gente for medindo, à medida que a gente for calculando os próximos meses? Quando a gente chegar lá em julho de 2023, nós vamos ter aí uma inflação que o IBGE vai divulgar, que eu não sei qual que é. Mas eu quero que você pense aqui comigo. Se a inflação de julho de 2023 for zero, absolutamente zero, o que é improvável, tá? Se a inflação de julho de 2023 ela for zero, o que vai acontecer com o índice anual é que ele vai subir. Por quê? Porque eu vou tirar um dado negativo e, no nosso exemplo, colocar um dado neutro. Agora, se a inflação de julho for controladinha ali, ó, 0,2, 0,3, 0,4, controladinha, ainda assim, o que vai acontecer é, eu vou tirar um dado negativo e acrescentar um dado positivo. E ao fazer isso, na prática, o que vai acontecer? A inflação anual vai subir. E é exatamente por isso que eu afirmo categoricamente que a inflação desse ano não vai fechar abaixo dos 5%. Porque agora, embora esteja 4,65, nós temos esses 3 meses que estão puxando para baixo. Se nós tivermos uma inflação regular, controlada, eu torço para que esteja controlada, o que vai acontecer é, na hora que eu tiro o dado negativo e coloco um positivo, por mais sutil que seja, essa diferença vai puxar o índice anual para cima. Então é legal a gente olhar para isso, tá bom? Agora, reitero, falar tudo isso quer dizer, portanto, que é ruim, que o Banco Central não deve reduzir taxa de juros? Não. Quero olhar com você o impacto disso agora. Olha só, estou gravando esse vídeo às 11 da manhã, deixei na tela aqui um painel já com a expectativa de juros futuros do mercado. E olha só, os juros futuros estão caindo significativamente. Então o mercado já sinaliza que, ó, a nossa expectativa de juros para o futuro é que ele esteja em queda. E isso é muito importante a gente olhar, porque quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para aquilo que nós chamamos da ponta longa dos juros. Porque a Selic, que o Banco Central precisa reduzir, ela é uma taxa que mede só os juros de curto prazo. Os juros de longo prazo é o mercado que está operando. Então não adianta o Banco Central marretar a taxa de juros para baixo, mas o longo prazo ainda está esticado. Só que agora o que a gente está vendo é uma redução da expectativa de taxa de juros. Ó, juros de 2025 caindo 1,63, de 2026 1,64. Se a gente olha, eu até deixei uma seta aqui para o começo do ano, tá? E eu vou colocar uma reguinha aqui, ó, nesse ponto, tá? Que é quando abriu o primeiro pregão de juros futuros no começo desse ano. Olha só, ele teve uma queda de 7,8%, né? Se a gente arredondar, saindo ali de 12,83 para 11,83. Então, deixa eu só explicar essa queda aqui, porque alguém pode eventualmente não entender. Quando eu falo que ele teve uma queda de 7,95%, não é que ele saiu de 12% e foi para 5%. Não, é 7,95%, quase 8%, calculado sobre 12%. O que significa dizer que é 1,02 ponto percentual, saindo de 12,83 para 12,81, para 11,81, o que é um dado muito importante. E isso ajuda a gente a olhar para o quanto o mercado está precificando os juros no futuro, e a inflação de hoje tem um impacto positivo, tá? E aí a gente pode entrar agora numa discussão maior a respeito da redução da taxa de juros. A discussão já é longa, mas parece que agora a gente está começando a enxergar um cenário que favorece essa decisão. E aí, outra coisa que eu quero mostrar, que está rolando neste exato momento também, eu tenho aqui um painel de moedas, porque o dólar chegou hoje a bater abaixo de R$ 5,00
De novo, faz tempo que isso não acontece. Então, olha só essa queda aqui, ó. Então, inflação controlada, ela é importante porque se eu tenho inflação controlada, eu consigo trabalhar com a expectativa de redução de juros no futuro. E aí, se o meu juro ele está fazendo sentido, eu consigo atrair capital para o Brasil. Se eu atraio capital, o dólar cai. Se o dólar cai, isso também impacta positivamente na nossa inflação. Então, nós temos aqui um conjunto de cenários que favorecem os argumentos para a redução da taxa de juros nas próximas reuniões. Isso vai acontecer? Não sei. O que eu estou te falando agora está relacionado com o dado de hoje. Pode ser que até a próxima reunião nós tenhamos outra notícia, outro impacto, outra situação que seja relevante a gente olhar. Mas esse candle de redução do dólar é muito positivo. Essa inflação abaixo da expectativa, o grande ponto é esse. Olha só, eu trouxe essa tela aqui, ó, para que você possa ver junto comigo. Isso aqui fala de expectativa de inflação. O mercado projetava uma inflação para o mês de março de 0,84, tá? Depois, em uma nova revisão, o mercado projetava em 0,78, tentando se aproximar mais ali da realidade. E aí veio abaixo dessa projeção, veio 0,71. Então, quando a gente olha para o índice de inflação, o dado que é divulgado pelo IBGE, claro que ele é importante. Mas a gente precisa também fazer uma leitura sobre a ancoragem, a expectativa que o mercado tem em relação à inflação. Neste cenário, ela está vindo abaixo da expectativa, ponto positivo. Agora, como é que você faz para saber se a taxa de juros vai cair? Opção de Copom, tá? O que é essa opção de Copom? É um contrato que é negociado na Bolsa de Valores, onde os agentes negociam a expectativa em relação à taxa de juros. E isso nos ajuda muito a entender para onde que vai a taxa de juros. Isso tem relação com juros futuros e tudo mais. Esse painel aqui, ele não é atualizado como eu gostaria que fosse, tá? Ou seja, ele não é atualizado em tempo real, igual estes aqui que eu mostrei para você. Mas ele ajuda a gente a entender. Com o dado de ontem, nós temos aqui que 92% do mercado aposta ainda na manutenção da taxa de juros, a Selic, na próxima reunião. Quando a gente desce os dados históricos aqui, ele vai falando aqui, ó, sobre cada uma das datas. E como a gente estava vendo, olha só, à medida que o tempo foi passando, nos últimos dias, foi aumentando para os participantes do mercado a expectativa de manutenção da taxa. Essa linha azul aqui é a manutenção. Então, o mercado aumenta a sua expectativa de manutenção e reduz aqui a sua expectativa de aumento ou de redução de taxa. Como é que a gente vai olhar isso nos próximos dias? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Essa barra aqui, esse gráfico, mostra para a gente as negociações. Então, olha só, no dia 10 de abril, que é ontem em relação ao dia que eu estou gravando, teve 350 contratos desse tipo de operação na Bolsa, dos quais todos apostaram, todos compraram contratos de manutenção de taxa. A gente não teve aqui, ó, contratos de redução de taxa, que seria a queda aqui, ó, seria, deixa eu limpar aqui, ó, seria esse azul. Então faz tempo que o mercado não está apostando na queda da taxa de juros. O que eu convido você é, amanhã, entra nesse site e dá uma olhada, vai acompanhando, e aí você consegue ver o quanto que o mercado está tendo de expectativa em relação à taxa de juros. Reitero, minha leitura, um dado absolutamente positivo, tá? A gente pode entrar aqui, voltando na inflação, para a gente falar o que mais subiu, o que mais caiu, aqui tem os pesos, fala do grupo, índice de difusão, que é um índice muito importante, também veio positivo, dado os últimos meses. O que é o índice de difusão? Aqui, ó, em 60%. Mostra para a gente, dos itens analisados, quantos por cento teve aumento de preço. Exemplo, aqui. De cada 100 produtos que o IBGE analisou, 60 teve aumento de preço, 40 não teve aumento de preço. Pode ter ficado estável ou pode ter caído. Então, quanto menor for esse índice de difusão, melhor. E olha o que a gente tem aqui. Em relação a este ano, é o menor índice de difusão, tá? E aí ele está um pouquinho acima de novembro só, mas depois, olha só, ele é o menor índice de difusão dos últimos 12 meses. Inclusive menor do que os meses onde a gente teve deflação, tá? Então, a gente vai falar aqui o que mais subiu, gasolina subiu, teve ali a questão da reoneração, que é importante a gente falar também, e teve queda aqui de seguro, de passagem aérea e tudo mais, eu não vou me aprofundar muito nisso. Tem um ponto importante, principalmente para as famílias de menor renda, que é esse outro gráfico aqui,
que é a inflação no domicílio e fora do domicílio. O gráfico azul aponta para a gente a inflação no domicílio, a gente indo no mercado comprando as coisas para fazer ali o arroz e o feijão de cada dia. E o rosa aqui é o custo de alimentação fora. Então, a alimentação no domicílio, na média, caiu, tá? Então, isso é um dado importante também. Então, o que eu quero reiterar nesse vídeo, que a inflação veio, abaixo do que o mercado esperava, ponto absolutamente positivo. Isso traz para a gente argumentos para redução da taxa de juros, beleza? 2, não é porque a inflação caiu e ela está em 12 meses, em 4 e alguma coisa, que você vai sair por aí dizendo que a taxa real do Brasil é 13,65 menos 4,65. Se você afirma isso, você demonstra uma falta de conhecimento técnico sobre o assunto. Para a gente falar de taxa real, eu preciso falar de taxa de juros, porque ela está falando para o futuro, e falar da expectativa de inflação para o futuro. Dizer taxa real do futuro e inflação do passado, reitero, é você demonstrar que você, ou não conhece do que você está falando, e aí tá tudo bem, tá? Porque a gente está sempre aprendendo, ou você de fato está sendo mal intencionado quando você está propagando esse tipo de informação. Isso não quer dizer que a taxa real do Brasil não seja alta. É alta. Eu já gravei vídeo aqui falando sobre isso. Eu só estou mostrando para você tecnicamente o que a gente tem de fazer. E que embora a inflação esteja em 4,65, eu mostrei para você que dado os números que nós temos, ela não vai fechar este ano abaixo de 5%, porque nós vamos tirar da nossa base um número negativo e acrescentar um número positivo, e isso vai fazer uma diferença significativa no resultado do IPCA no final do mês. Expectativa do mercado? Uma inflação perto de 5,60, 5,70 até o final do ano, é o que o mercado espera. Esse é o dado que você vai usar para calcular a taxa real, se você quiser, tá bom? Bom, nesse vídeo eu quis compartilhar, fazer você sair da superfície, aprender para valer o que é a inflação, como ela impacta, e olha só, juros futuros caindo, dólar caindo, bolsa subindo, só dado positivo no dia de hoje. Eu espero que isso permaneça por mais longos dias aí, que a gente consiga sim ter a redução da taxa de juros, inflação controlada, porque isso vai ser bom para todo mundo. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!